11 coisas que você não deve fazer em Portugal. Eu já te conto tudo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas que valem ouro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e moro em Portugal há 18 anos. E o objetivo deste canal é ajudar você com informações que vão transformar o seu dia. Se você é brasileiro e está planejando morar ou até passar uma temporada em Portugal, deve saber que nem tudo que você fazer no Brasil é aceitável aqui. Existem regras muito específicas e comportamentos que podem resultar em multas pesadas, processos legais ou até mesmo em grande constrangimento. Portugal é um país maravilhoso de se viver, mas também tem leis e costumes que diferem bastante das do Brasil. Algumas coisas que são normais para os brasileiros podem ser mal vistas ou até proibidas aqui. Para te ajudar a evitar situações desagradáveis, eu reuni algumas informações importantes que você precisa saber. Pegue papel e caneta, anote as dicas e fique atento para não cometer esses erros. Os portugueses são muito patriotas e têm grande respeito pelas suas tradições. Criticar ou fazer piadas sobre elementos culturais importantes é uma das formas mais rápidas de buscar inimizades. Isso inclui falar mal do fado. Esse estilo musical é considerado por muitos um patrimônio nacional e tem um forte apelo emocional para os portugueses. Comentários negativos ou brincadeiras podem ser vistos como desrespeito. Falar mal da comida tradicional. Pratos como bacalhau e batatas ou doces típicos e outros itens da culinária portuguesa são um motivo de orgulho. Evite comparar negativamente com comidas brasileiras ou fazer críticas diretas. Falar mal do Cristiano Ronaldo. Considerado um ídolo nacional, o jogador é um motivo de grande orgulho. Evite comparações como dizer que o Neymar é melhor ou que o Messi é melhor, a menos que esteja falando com um amigo português. Caso esteja conversando com um estranho, você pode iniciar uma discussão e lembrando que não são todos os portugueses que levam a mal. Há portugueses que nem de futebol gostam, mas há outros que podem até querer discutir ou brigar com você. Portanto, o ideal mesmo é respeitar e valorizar essas tradições. Pense em como você se sentiria se alguém falasse mal do sertanejo, do samba, do MPB ou qualquer outro estilo musical do Brasil, ou de pratos como feijoada, galinhada e caldo de mocotó ou qualquer outra que você gosta. A empatia, meus amigos, ajuda a evitar conflitos desnecessários. Em Portugal, a proibição de fumar em lugares fechados é levada muito a sério. Não importa se você só vai acender um cigarro por 2 minutos dentro de um bar ou restaurante. Se o local não tiver uma área específica para fumantes, você pode ser multado por isso. Essa regra também se aplica a escritórios, escolas e transporte público. No Brasil, em algumas cidades, a fiscalização não é tão rígida, mas aqui em Portugal, se você desrespeitar essa lei, a multa pode chegar até 200 euros ou mais. Uma coisa que muitos brasileiros precisam entender ao chegar em Portugal é que, embora falemos o mesmo idioma, muitas palavras têm significados completamente diferentes. É natural que no início ache curioso ouvir um português usando termos como bicha para fila ou rapariga para moça, cacete para barra de pão, pinto para o filhote da galinha, gajo para o homem, entre outras palavras. Mas é essencial respeitar esses usos e lembrar que você está em outro país, com outra cultura e contexto linguístico. Uma atitude muito comum entre os brasileiros é começar a rir ou brincar quando ouve um português usar uma palavra que, no Brasil, tem um significado constrangedor ou pejorativo. Essa reação pode parecer inofensiva à primeira vista, mas pode ser vista como desrespeituosa. Afinal, quem está fora do país é que deve se esforçar para se adaptar à cultura local e não o contrário. Além disso, é importante lembrar que o idioma português é rico e diverso, e o que pode soar estranho para um brasileiro faz todo sentido em Portugal. O mais importante é ter a mente aberta e evitar julgamentos. Se você ouvir uma palavra que te causa estranheza, respire fundo, evite risadas ou piadas e, se necessário, pergunte educadamente o significado para não cometer gafes. Respeitar as diferenças culturais e linguísticas é uma demonstração de educação e empatia. Em vez de tentar corrigir ou zombar do modo como os portugueses falam, aproveite a oportunidade, meu amigo, para aprender mais sobre o idioma e enriquecer o seu vocabulário. Lembre-se, você está em Portugal e é você que precisa se adaptar, não o contrário. No Brasil, é normal a gente chamar pessoas mais velhas de forma mais informal, como moço ou moça, mesmo que sejam idosas. Em algumas regiões de Portugal, as pessoas esperam que a gente trate os mais velhos ou trabalhadores com mais respeito e formalidade.
Por isso, ao se dirigir a alguém mais velho, pessoas mais jovens ou desconhecidos, é importante usar senhor ou senhora. E não se assuste se alguém te disser, "Oh, senhor está no céu". Muitas das vezes essa frase é usada de forma brincalhona, indicando que a pessoa não se sente um senhor, mas sim um jovem. Outra diferença está no uso do pronome você. No Brasil usamos você de forma mais ampla, tanto para amigos quanto para desconhecidos ou até mesmo superiores. Já em Portugal, você é considerado um tratamento mais respeitoso e formal, geralmente usado para pessoas mais velhas ou em situações de maior formalidade. No cotidiano, principalmente entre pessoas jovens ou próximas, os portugueses preferem o uso de tu. Tu foste, tu ficaste, tu vens. Para quem chega do Brasil, essas diferenças podem ser estranhas no princípio, mas vale a pena se acostumar com essas formas de tratamento. Além disso, em Portugal é comum usar senhor e senhora também em situações mais formais, como em lojas, restaurantes e até mesmo no transporte público. Então lembre-se, em algumas regiões de Portugal, chamar alguém mais velho de moço ou moça pode ser considerado falta de respeito, e o uso adequado de você ou tu pode evitar constrangimentos. Em Portugal, a pontualidade não é apenas uma questão de boa educação, é um sinal de respeito e comprometimento. Se você chegar atrasado em reuniões de trabalho ou compromissos importantes, isso pode ser interpretado como falta de respeito e até afetar a sua imagem profissional. Além disso, em alguns ambientes formais, dependendo da natureza do compromisso, o atraso pode resultar em multas. Por exemplo, se você faltar a uma audiência no tribunal ou a uma reunião com um órgão público, pode ser multado ou até sofrer consequências legais. Portanto, seja pontual. Se você está acostumado a fazer churrasco no rio, na praia ou colocar música alta para animar o dia, sabe que em Portugal essa prática pode ser proibida e muito mal vista. Diferentemente do Brasil, onde as praias, rios são frequentemente um ponto de encontro descontraído, em Portugal há uma preocupação maior com a preservação ambiental e o respeito aos demais frequentadores. Fazer churrasco diretamente na areia ou em áreas protegidas é proibido em muitos rios e praias portuguesas. Isso ocorre devido ao risco de incêndios, especialmente no verão, e pela necessidade de manter os espaços limpos e seguros para todos. Além disso, em áreas onde o churrasco é permitido, você geralmente precisará de uma autorização prévia ou só poderá usar áreas designadas para isso. Caso contrário, você pode ser multado pelas autoridades locais. Já o som alto é outro ponto muito sensível. Colocar música em volumes elevados pode ser considerado uma perturbação pública. Muitas praias em Portugal têm regras muito claras para manter a tranquilidade, e infringir essas normas pode gerar advertências ou até multas. O conceito de boa convivência é muito valorizado, e a ideia é que todos possam aproveitar o ambiente sem interferências. Então, antes de planejar seu churrasco ou levar aquela caixa de som para a praia, verifique as regras locais. Respeitar essas normas vai evitar constrangimentos e garantir que você aproveite o seu dia sem problemas. Uma regra importante que muitos brasileiros não sabem ao chegar em Portugal diz respeito ao uso do triângulo de segurança e colete refletivo no carro. Se o seu carro apresentar algum problema na estrada ou se você precisar parar em locais de risco como rodovias e estradas, é obrigatório o uso do triângulo de sinalização. O triângulo deve ser colocado a pelo menos 30 metros do veículo para alertar outros motoristas sobre a sua presença. Além disso, o colete refletivo deve ser utilizado sempre que o motorista ou qualquer ocupante do carro sair para sinalizar um problema no veículo, principalmente em locais de alta circulação. Não usar esses equipamentos pode resultar em uma multa de até 120 euros. No Brasil, o uso de triângulo e colete refletivo não é uma exigência tão rigorosa, e muitas pessoas não têm o hábito de carregar esses itens no carro. Porém, em Portugal, isso é levado muito a sério e as autoridades podem fiscalizar essas condições durante uma abordagem. Além disso, em caso de acidente ou em uma situação de risco, o não cumprimento dessas normas pode ser interpretado como negligência, o que torna o motorista vulnerável a multas mais pesadas e até processos em casos mais graves. No Brasil é comum ver as pessoas xingando ou difamando outras em discussões acaloradas, mas aqui em Portugal isso pode acabar em processo judicial. O Código Penal português tem leis severas sobre injúrias e difamação.
Se você for flagrado xingando ou ofendendo alguém publicamente, pode ser processado e ter que pagar uma multa de até 1.000 euros ou até ser condenado à prisão, dependendo da gravidade da situação. Em um país onde o respeito mútuo é muito valorizado, é melhor manter a calma e a educação em qualquer circunstância. Em Portugal, todo veículo deve ter seguro de responsabilidade civil obrigatório, que cobre danos a terceiros em caso de acidente. A não contratação do seguro pode resultar em multas pesadas e até apreensão do veículo. No Brasil, embora o seguro seja altamente recomendado, ele não é obrigatório para todos os veículos, exceto em alguns casos específicos, como veículos de frota. Por isso é comum ver carros circulando sem seguro, o que não é permitido em Portugal. Além disso, em Portugal, os carros devem passar por uma inspeção técnica periódica. No Brasil, a inspeção veicular não é exigida em todos os estados, e onde é exigida, a fiscalização tende a ser mais flexível, enquanto em Portugal a fiscalização é rigorosa e quem não cumprir essas exigências pode ser multado. No Brasil, é comum as pessoas aproveitarem o momento da faxina para ouvir música alta e se divertir enquanto limpam a casa, ou quando faz aquele churrasco na terraça com amigos. No entanto, em Portugal, essa prática pode gerar sérios conflitos com os vizinhos. Os portugueses valorizam muito a tranquilidade, especialmente em áreas residenciais. Ouvir música em alto volume enquanto limpa a casa pode ser interpretado como falta de respeito pelos moradores do prédio ou da vizinhança. E em muitos casos, isso pode resultar em reclamações diretas ou até em notificações formais enviadas pelo condomínio ou pela polícia. Além disso, em Portugal existem leis de silêncio que regulamentam o nível de ruído, principalmente em horário como o período da tarde, das 13 às 15 horas e após as 10 horas. Extrapolar esses limites pode levar a multas e gerar atritos desnecessários com os vizinhos. Portanto, mantenha o volume da música baixo ou use fones de ouvido enquanto realiza suas tarefas domésticas. Assim, você evita constrangimentos, mantém um bom relacionamento com os vizinhos e se adapta melhor aos costumes locais. Em Portugal, filmar ou gravar alguém sem a permissão dessa pessoa pode ser considerado uma violação de privacidade, o que é tratado com muito mais rigor. Se você filma ou grava uma pessoa sem o consentimento, especialmente se a gravação é feita de maneira invasiva ou em situações privadas, pode ser processado por violação de direitos da pessoa. As consequências podem ser pesadas, incluindo multas altas ou até processos judiciais. Mesmo em locais públicos, é importante ter cuidado, pois a pessoa tem o direito de se sentir protegida contra exposição não autorizada. Além disso, muitas pessoas em Portugal valorizam muito a privacidade e a imagem pessoal. Isso se reflete nas leis que protegem esses direitos. Ao gravar ou filmar alguém sem consentimento, você pode estar infringindo a lei de proteção de dados ou até criando uma situação constrangedora para a pessoa envolvida. Por isso, se você estiver em Portugal, é fundamental respeitar a privacidade dos outros e pedir permissão antes de filmar ou gravar alguém. Esse tipo de comportamento, que pode parecer comum ou até inofensivo no Brasil, pode ser visto como uma violação grave em Portugal, com consequências legais significativas. Bom, essas são algumas das coisas que você deve ter em mente para não cair em encrenca quando estiver em Portugal. Como vimos, existem muitas regras e proibições que, se não forem seguidas, podem causar sérios problemas, desde multas pesadas e até complicações legais. Por isso, ao chegar aqui, lembre-se de se adaptar à cultura local, conhecer bem os seus direitos e deveres e sempre agir com respeito. Não deixe que pequenos descuidos prejudiquem sua experiência em terras portuguesas. Bem, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com amigos. E até o próximo vídeo.